Os destaques desta edição. Mais de 300 mil alunos da rede estadual participam da Olimpíada Brasileira de Matemática nesta terça-feira. Todas as escolas devem funcionar para a aplicação das provas. Prefeitura e Sulframa iniciam obras de recuperação da malha viária do Distrito Industrial nesta segunda-feira. STF decide nesta semana se homofobia é crime. Economia. Governo anunciará novos bloqueios no orçamento na quarta-feira. Trump diz que não vai deixar a China virar a maior economia do mundo. Árbitro morre durante o jogo do campeonato boliviano. Bandidos supostamente do PCC fuzilam viatura da Polícia Militar que fazia patrulha no bairro de São Geraldo. Corpo de vigilante amordaçado é encontrado embaixo de ponte do Novo Aleixo. Homem assassinado com 5 tiros disparados pelos matadores da motocicleta na Cidade Nova. É o Jornal da Manhã que começa agora. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros e que a temperatura máxima será de 31 graus. Manaus amanhece com 24 graus e 83% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 20 de maio. 140 dias do ano. Faltam 225 para terminar 2019. Dia de São Bernardino de Sena. Também é o dia do pedagogo. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. O que aconteceu nessa data? 1902, Cuba se torna independente dos Estados Unidos. Tomás Estrada Palma torna-se o primeiro presidente daquele país. 1932, a Mary Hart descia em Newfoundland para começar o primeiro voo solo sem escalas do mundo através do Oceano Atlântico por uma pilota aterrissando na Irlanda do Norte no dia seguinte. Em 20 de maio de 1940 entra em funcionamento o campo nazista de Auschwitz. Ele foi o maior campo de concentração em funcionamento durante a Segunda Guerra Mundial. Nele, dezenas de milhares de judeus foram carbonizados em fornos coletivos. Aos prisioneiros era dito que iriam tomar banho de água quente. 1960, terremotos e maremoto no Chile causam a morte de 6 mil pessoas e outras 600 mil perdem suas moradias. Em 2013, um tornado EF5 atinge o subúrbio de Moore, em Oklahoma City, matando 24 pessoas e ferindo outras 377. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já estamos nas ruas da cidade com as primeiras informações do repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo aí onde você está? Pois é, Paulo, já começa a ficar claro, né? Nós estamos na zona leste da cidade, Paulo Guerra, depois de uma noite que tivemos até uma chuva em áreas isoladas dessa área da zona norte e leste da cidade. Agora, Paulo, o tempo já começa a ficar claro nas proximidades aqui do pronto-socorro João Lúcio. Pois é, a meteorologia está dizendo que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros durante o decorrer do período, meu caro Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, vamos aí esperar, né? Vamos aguardar com bastante expectativa se vai chover ou não e se principalmente vai chover agora nesse horário de pico, né, Paulo? Esperamos que não, a chuva vem castigando muito a cidade. Peregrini, você esteve aí pela M070, uma operação tapa-buraco está sendo realizada, você tem alguma informação? Temos sim, Paulo. A operação já começou, na realidade, a estrada deu uma melhorada muito boa, sem dúvida nenhuma, Paulo, e ontem, mesmo no domingo e no sábado, essa operação estava, Paulo, naquela via que dá acesso à ponte, que fica entre a ponte e a M070, né? Aquela pista que estava aí com muitos buracos, a operação já chegou ali também, Paulo. Aquele trecho muito ruim entre o balneário do Miriti e a entrada de Novo Airão, na M070, já foi recapeado, tá bem bacana, então a operação Tapa Buraco chegou muito ali. Porém, Paulo, ali perto do Lago do Ubim, ali naquela área, a situação também tá muito complicada ainda de buraco, viu, Paulo? Precisa ainda, há muito ainda a fazer. Deu uma melhorada sim, mas esperamos que as obras avancem com velocidade para que logo a M070 seja toda
passada por essa operação tapa-buracos. O mundo empresarial do Amazonas perdeu na última sexta-feira o empresário Francisco Messias Cameli. O seu Chiquinho Cameli, que faleceu na sexta-feira e foi sepultado em meia grande comoção no sábado, Peregrini. Pois é, Paulo, e foi com muita comoção realmente que nós, né, estivemos lá no local e observamos o quanto o seu Chiquinho Cameli, o seu Francisco Messias Cameli, era querido. Paulo, amigos e parentes estiveram no velório, o seu Chiquinho que estava lá, os filhos, o Marmude, a Débora, o neto dele, o Pedro Henrique, o irmão lá, o seu Eládio estava por lá, o sobrinho do seu Chiquinho Cameli, o governador do Acre, o Gladstone, estava por lá também, além da dona esposa Nelly. Estavam todos lá, Paulo Guerra, recebendo os amigos e parentes. Foi uma situação, Paulo, de muita tristeza, mas as pessoas lembravam também com alegria do seu Chiquinho Cameli, que deixou aí o município de Iranduba em luto. Pois é, o seu Chiquinho Cameli, que era construtor naval, dono do estaleiro Juruá. Senão o governo do estado até é um dos clientes do estaleiro Juruá, não é, Peregrini? Paulo, foi os barcos do IPEM que foram, né, entregues aí à população do interior, saíram a partir do estaleiro Juruá na última sexta-feira, Paulo, com a presença, na última quinta-feira, aliás, com a presença do governador Wilson Lima lá no estaleiro. Peregrini, pode-se dizer que a cidade viveu relativa calma, não nos prontos-socorros, que sempre há atendimento e são muitos, mas no que se relaciona a crimes por violência, mortes por violência, apenas 2, Peregrini. Apenas 2, Paulo Guerra, no final de semana aí, de ação da polícia, apenas 2 pessoas foram assassinadas. E ainda assim, as 2 com características de acerto de contas, né, Paulo? Todas as 2 mortes que houveram aí no final de semana, tem aí as primeiras informações de investigação, dão conta de que tem a ver com o tráfico de drogas. Tá bom, Peregrini, daqui a pouco você vai voltar e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muita movimentação nos pronto-socorros, Peregrini? Sim, Paulo, sim, tanto no pronto-socorro 28 de agosto, quanto no pronto-socorro Platão Araújo, também no pronto-socorro João Lúcio, inclusive, Paulo, de um casal de venezuelanos. O casal se desentendeu e a mulher deu-lhe uma facada na barriga do venezuelano, que deu entrada no pronto-socorro. Ele continua internado, já não corre risco de morte, Paulo, e ele foi esfaqueado pela própria amada. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Peregrini, você falando em venezuelano, eu me remeto a falar dos venezuelanos. Eu contei pelo menos 30 mulheres ao longo da Rodrigo Otávio, em meio ao canteiro central, pedindo ajuda ali, dos motoristas que passavam, das pessoas que passavam por ali, muitas crianças também, Peregrini. E dia desses também, umas venezuelanas que estavam pedindo na rua foram seguidas e foram encontradas em um bar tomando cerveja, Peregrini. Sim, Paulo Guerra, né? Enquanto a vida é esperança, e também elas também elas se dão o direito ao desfrute, e algumas gostam de tomar cerveja assim, Paulo, é daquela do litrão. Então, em todas as ruas da cidade, praticamente, fui a Manacapuru, Paulo, sempre foi em Manacapuru, e lá em Manacapuru ocorre a mesma coisa, tá cheio de venezuelano com cartazes, estão pedindo aí pelas ruas de Manacapuru. Pedindo emprego, pedindo ajuda, e é por aí. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. Muitas indagações, 5h57 acerca da greve dos professores. E as pessoas estão aí perguntando se vai acontecer, se as aulas vão retornar. Eu digo a vocês que a greve continua. Vai acontecer hoje um ato público às 9h na Praça da Polícia, e haverá uma caminhada da Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia, até a Praça do Congresso. Amanhã, dia 21, assembleias zonais às 8h, Sul e Centro-Sul, Largo de São Sebastião, Bola do Produtor, Oeste, Centro-Oeste e Paróquia Santa Terezinha. E já na quarta-feira, ato na Assembleia Legislativa, quando vai acontecer a votação da proposta do governo aos professores. E a greve continua pelo menos até a próxima quarta-feira. Vamos aguardar. E vai acontecer os festejos de Santo Antônio de Borba. Uma preocupação muito grande, já que está chegando o grande dia, a grande semana da festa, e o porto continua sem funcionar, continua interditado. Eu vou conversar com o bispo Padre Zenildo. Padre Zenildo, bom dia. Bom dia, Paulo.
Aqui quem fala é Dom Zenildo. Eu gostaria de fazer um apelo através da nossa emissora difusora, em primeiro lugar, aos órgãos competentes, porque se aproxima a festa de Santo Antônio de Borba do dia 1º ao dia 13, e é uma festa muito grande. E o porto continua interditado. Isso vai dificultar o acesso, a acolhida e o bem-estar dos romeiros que virão para a festa de Santo Antônio. Então eu gostaria de pedir ao pessoal do DENIT, ao próprio governador Wilson Lima, se ele puder nos ajudar, que favoreça a liberação desse porto para a festa de Santo Antônio, porque até agora tudo está interditado. Isso já faz mais de 6 meses e ninguém toma providência, né? Vem, arruma uma coisinha, depois some, mas o certo é que agora precisamos desse porto para a festa de Santo Antônio. Então, isso é um apelo que o bispo faz. E ao mesmo tempo um convite, né? O peregrino e todo o pessoal da difusora venha também participar conosco da festa de Santo Antônio, e todos que estão aí na escuta desta programação sejam bem-vindos à festa de Santo Antônio do dia 1º ao dia 13 de junho. Dom Zenildo, o porto está interditado, o senhor falou há 6 meses. A princípio, o que aconteceu no porto? Olha, o que nos informaram, uma informação assim não muito oficial, é que tinha dado um problema na chamada poita, e aí tiveram de fazer outra, depois descobriram que tinha que fazer mais outra, porque a correnteza é muito forte. O certo é que a coisa está demorando demais e é muito difícil o acesso, porque é idoso, é doente, criança, tudo subindo nessas escadas horríveis, enquanto tem um porto lá que já deveria ter sido liberado. Mas o que me foi informado é isso: deu um problema na poita e o porto estava realmente correndo perigo de desabar, e aí interditaram. Dom Zenildo, é claro que Borba recebe milhares de fiéis durante os festejos que começam, como o senhor disse, dia 1º e vai até o dia 13. Tem uma estimativa de público aí durante os festejos, Dom Zenildo? Olha, é considerado a festa grande religiosa do interior do estado, né? A gente sempre se prepara aí para acolher em torno de 40, 60 mil pessoas. É uma festa grandiosa e exige uma estrutura muito boa. A parte religiosa nós cuidamos, está tudo preparado, o santuário foi pintado, as estruturas ao redor estão organizadas. Agora, o que falta é a acolhida, é oferecer, vamos dizer, uma logística boa aos romeiros que virão. E o porto faz parte dessa logística. Eu conversei com Dom Zenildo, bispo lá de Borba, que falou acerca da interdição do porto da cidade, que traz muita preocupação, principalmente agora que começam os festejos de Santo Antônio de Borba, de 1º até o dia 13. Dom Zenildo, um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado, um grande abraço, Paulo Guerra. 6h06 em Manaus. A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8 horas de hoje candidatos para 20 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, no São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINEM, também disponibiliza 43 vagas de emprego nesta segunda-feira. Há vagas para auxiliar de escritório, atendente de padaria, designer gráfico, entre outras oportunidades. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, Avenida Djalma Batista, 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. No Amazonas, 30.365 trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP, ano base 2017. A quantia total de 20.632.451,06 está disponível para saque dos beneficiários, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Os trabalhadores que se enquadram no grupo de beneficiários
Tem até o dia 28 de junho para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. São 327.547 trabalhadores com direito ao benefício aqui no Amazonas. 6h08 em Manaus. Vamos voltar às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, haverá uma Assembleia Geral por parte dos trabalhadores do transporte especial, o SIND especial, na pessoa do presidente William Nock, que está anunciando uma Assembleia Geral para daqui a pouco, às 7 da manhã, na rotatória da Samsung, para tratar da data base. Já tem muitos carros, já tem muitos ônibus parados lá na rotatória do produtor, rotatória da Samsung, Paulo Guerra, a famosa rotatória ali do bairro Armando Mendes, que liga o distrito à Zona Leste, e uma Assembleia Geral será realizada daqui a pouco. Com certeza, Paulo Guerra, muitos ônibus do transporte especial estarão na Avenida Grande Circular. Paulo. Pois é, e promete, né, Pellegrini? Promete, Paulo, sem dúvida nenhuma. O CID especial tem um respaldo com a categoria, sempre que faz assembleia, aí 500 e 600 ônibus naquela área que param. A situação deve um cuidado daqui a pouco por parte do Manaus Trans. Eles nunca fecham o trânsito, porém ocupam um lado da pista. O que é o suficiente para causar grandes engarrafamentos. Pellegrini, a data base, quando é que é? Pois é, Paulo Guerra, eu preciso chegar junto e ver essa data base. O que me foi passado é que os empresários estão oferecendo 1% de aumento. Tudo isso, Pellegrini, tudo isso? Tudo isso, né? E essa proposta será apresentada aos trabalhadores hoje pelo sindicato, para ver se eles aceitam ou não, ou se vão com uma contraproposta para negociação. Pellegrini volta daqui a pouco com mais detalhes. Bom trabalho. É contigo. A concessionária Águas de Manaus inicia nesta segunda-feira a campanha Zera Dívida. A ação tem o objetivo de solucionar pendências financeiras e segue até o dia 31 deste mês em 8 pontos de atendimento espalhados por todas as zonas de Manaus. Os clientes terão a oportunidade de renegociar suas dívidas em condições especiais. As parcelas podem chegar em até 120 vezes, dependendo do caso. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, recebe até esta segunda-feira inscrições de processos para a 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que neste ano acontecerá no período de 27 a 31 de maio. O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil, com o objetivo de proporcionar, por meio de solução amigável, maior celeridade ao encerramento de conflitos trabalhistas. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, começou a recuperação do trecho inicial da M70, a rodovia Manuel Urbano, que faz a ligação entre Manaus e os municípios de Iranduba, Manacapuru e Nova Irão. Essa recuperação está sendo feita por meio de uma operação tapa-buracos logo após a entrada à estrada ou a entrada de acesso da ponte Jornalista Felipe Dal à ponte Rio Negro, no município de Iranduba, a rodovia Manuel Urbano M070. A ação faz parte do programa especial de rodovias que estiverem apresentando problemas em seus pavimentos, conforme afirmou o titular da CEINFRA, Carlos Henrique Lima. A Prefeitura de Manaus será responsável pela recuperação das vias do Distrito Industrial 1. Os trabalhos de recapeamento e manutenção começam nesta segunda-feira na rótula da Samsung. O início dos serviços para 2 dos 3 lotes de obras será dado pelo próprio prefeito e pelo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. A revitalização do Distrito Industrial de Manaus integra o eixo Cidade em Movimento, um dos 5 programados pela Prefeitura de Manaus, dentro do pacote de obras em homenagem ao aniversário da cidade, que este ano completa 350 anos. Para a realização dos serviços foram garantidos 150 bilhões de reais do Tesouro Nacional via Ministério do Planejamento. Entretanto, a execução dos 3 lotes está orçada em 136 milhões, 14 milhões a menos que o estimado. O movimento migratório será tema de um seminário regional realizado pela Embaixada da França e a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. O evento Refugiado, Imigrantes e Vulnerabilidades, compartilhando experiências e fortalecendo a resposta humanitária da América do Sul, será realizado nesta segunda e terça-feira, durante todo o dia, a partir das 8h30, no Palacete Provincial de Manaus, no centro da capital, e vai contar com a presença de representantes da América do Sul e da União Europeia. A Secretaria de Segurança Pública realiza a abertura do primeiro seminário interestadual de abordagem de embarcações,
nesta segunda-feira no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonetti, vai anunciar investimentos da ordem de R$4 milhões para o combate ao tráfico de drogas no estado. Durante o seminário será definido o padrão de embarcações militares utilizadas no país a pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Também no evento serão definidos padrões para abordagem de embarcações em operações policiais. O primeiro CIAI é organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, como resultado de uma reunião do secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonetti, com o titular da Senasp, General Guilherme Teófilo. Após a abertura, o evento segue com programação até a quinta-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques. As provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas serão realizadas nesta terça-feira. A Secretaria de Estado de Educação orienta que os estudantes procurem as unidades de ensino já nesta segunda-feira para mais informações. Mesmo as escolas que ainda não retornaram às aulas por conta da greve devem funcionar para a aplicação dos exames que seguem calendário nacional. As provas serão aplicadas nos horários de aula de cada turma, sendo necessário comparecer às escolas no horário de entrada normal. Todas as 598 escolas da rede estadual de ensino se inscreveram. Segundo o secretário executivo pedagógico da SEDUC, Raimundo Barradas, todos os gestores, coordenadores e técnicos estão atuando para que as escolas funcionem durante a aplicação. Deveríamos entrevistar o professor Raimundo Barradas, mas não conseguimos esse contato. E para mais informações sobre as provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas que serão realizadas nesta terça-feira. Atenção para essa missa de 7º dia. Os familiares daquele que em vida se chamou Mário Jorge Nascimento de Lima convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia que mandam celebrar hoje na igreja de São Sebastião, na rua 10 de julho, às 17h45. Desde já a família agradece a todos que comparecerem a este ato religioso. 6h17. Polícia. Bandidos fortemente armados dispararam mais de 20 tiros contra uma viatura da Polícia Militar na noite deste domingo. Os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária SICOM estavam fazendo um patrulhamento de rotina na rua Pico das Águas, bairro de São Geraldo, quando foram recebidos por tiros. O carro ocupado pelos bandidos, um Voyage, foi abandonado por eles num local que fica por trás da Escola Municipal Professor Valdir Garcia. O veículo com placa PHP 5017 tem restrição de roubo no estado de São Paulo e placa clonada, segundo informou a polícia. Dentro do carro, a polícia encontrou munição de fuzil e carregador com as siglas da facção criminosa Primeiro Comando da capital, PCC. Além do material, um colete à prova de balas também com a sigla da facção estava no carro. No local do crime também havia vários miguelitos, pequenas estruturas que servem para furar o pneu de carros, segundo a polícia. Os materiais estavam jogados no meio da rua. Os bandidos fugiram em pelo menos 2 outros veículos. 6h18 em Manaus. Vamos saber os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite. Madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher de 19 anos e um rapaz de 18 foram presos na noite de sábado para domingo, dentro de um ônibus coletivo da linha 560. Paulo Guerra, eles já estavam se preparando para fazer o assalto, né? Nesse ônibus que faz a linha lá para o bairro Colônia Terra Nova. A polícia chegou, né, em uma dessas operações que faz aí em relação aos ônibus que pedem para descer os passageiros, pede para descer todo mundo, e ao abrirem a bolsa dessa mulher, pediram para ela que abrisse a bolsa. Quando ela abriu, havia uma arma, e a arma estava, né, com as munições, e o casal estava pronto para cometer assalto ao ônibus da linha 560. Foi uma boa ação da polícia aí, prendendo os bandidos que estavam dentro do ônibus, o casal pronto para cometer o assalto ao coletivo. Durante uma briga entre um casal de venezuelanos, a mulher acabou golpeando o marido ao tentar se defender dele, segundo a versão dela. Isso aconteceu no final da tarde de ontem, no domingo, na rua 3 de março, no bairro Zumbi dos Palmares. A televisão, nesse momento, estava mostrando o jogo do Vasco da Gama. O Vasco ia ganhar a primeira dele no Campeonato Brasileiro. Estava tudo pronto para o Vasco comemorar a vitória. Só que aos 49
minutos, o Avaí empatou. E nesse mesmo momento, quando o Vasco dava mais um passo para a segunda divisão, essa mulher deu-lhe uma facada na barriga do marido. O nome dela é a Maria Rivas, de 24 anos. Ela deu-lhe a facada no marido, no Alejandro Sanches, de 31 anos. Ele deu uma entrada no hospital e, segundo as informações que nós obtivemos agora há pouco, depois que ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, né? Ele continua internado, porém já não corre risco de morte. Os vizinhos afirmam que a briga deles foi cedo, começaram a discutir, daí quando partiram para agressão, quem levou a melhor foi a mulher, né? Que deu-lhe uma facada na barriga do marido. Aliás, numa dessa ninguém leva a melhor. Os dois acabaram perdendo, já que ela vai responder na justiça, na polícia, o que ela fez com o seu próprio amado. Pronto Socorro, 28 de agosto. Um plantão considerado tranquilo durante a noite de sábado para domingo e de ontem para hoje também. Entretanto, 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física, 2 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de uma facada e uma outra pessoa deu entrada vítima também de acidente de trânsito. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, o negócio agitou, principalmente de sábado para domingo e na tarde de domingo. 8 pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Olha a faca, olha a faca! Olha a faca, olha a morte! Um homem levou uma violenta facada na área do bairro Zumbi dos Palmares. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele já estava mais pra lá do que pra cá. Ele estava no bico do urubu. Só que ele foi rapidamente atendido pelos profissionais, pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Os médicos, os técnicos, enfermagens e enfermeiros atenderam rapidamente esse homem, passou por cirurgia e já não corre risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior, graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo começou, Paulo Guerra e ouvintes, em um restaurante, desse restaurante bem popular, localizado na zona leste da cidade. A refeição está lá bem na frente do restaurante. Refeição R$5, com direito a um copo de suco. E um homem chegava com sua amada nesse restaurante. Quando ele chegou, ele percebeu que tinha um outro muito de olho, na cara de pau. Ele olhava para as partes de sua companheira. Ele olhou, aí olhou para o homem, olhou de novo, aí foi perguntar: ei, rapaz, por que tu tá olhando para as partes de minha amada? Aí o cara olhou, aí respondeu para ele, começou a confusão, e daí Paulo Guerra, um acabou dando uma facada no outro. Isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira. A comida dizem que é muito boa lá nesse restaurante. R$5 a comida, com direito a um copo de suco. É galinha frita, galinha assada, galinha guisada, galinha no caldo, também é só galinha. É 5 conto lá nesse restaurante da ZL, da zona leste da cidade. Se aproveita de tudo no prato, se vê moela, pé de galinha com arroz e farinha a 5 conto na zona leste. Vai, Paulo Guerra, tem 5 conto o prato de comida lá na zona leste de Manaus. Ainda da zona leste, Paulo Guerra, no bairro Tancredo Neves.
Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 2 homens se desentenderam após ingerirem bebida alcoólica. Os dois colegas de copo estavam tomando litrão, a cerveja de pobre, aquela que tem um garrafão de cerveja em cima da mesa, camarada toma 2 copos e aí a cerveja já no último tá quente, 1 litro de cerveja, tem até de R$4,99. Então, esses dois estavam se embriagando, daí começou uma discussão e um acabou dando uma facada no outro. Beber com coleguinha, beber cerveja de pobre com coleguinha, todo cuidado é pouco. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de pauladas, recebeu várias pauladas na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem que levou a paulada, Paulo Guerra e ouvintes, estava envolvido em um triângulo amoroso. As informações dão conta de que ele estava se amancebando, estava de convencer com uma mulher comprometida, com uma mulher casada. O marido dela, dominado pelo maldito do ciúme, armou-se com uma perna manca, um pedaço de perna manca de Egeli Pedra, e sentou-lhe na cabeça do amante da sua esposa. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, com a cabeça quebrada, permanece internado, e o marido já perdoou a esposa. Segundo ele, ela foi seduzida. E quem é seduzida, segundo ele, não tem culpa se enganar o seu companheiro. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um choque entre uma bicicleta e um carrinho de mão. O rapaz vinha descendo a ladeira da Avenida Itaúba em uma bicicleta, ele largou o freio e a bicicleta vinha numa boa velocidade, até que um pedreiro vinha atravessando com o carrinho de mão, com a enxada, com a pá, com a colher de pedreiro dentro do carrinho. Ele vinha próximo à sarjeta, o rapaz da bicicleta, e o do carrinho de mão atravessou na frente. Foi uma pancada e o ciclista, o rapaz que estava na bicicleta, naquela bicicleta cargueira, saiu rolando pelo asfalto, com o braço quebrado. Ele esculhambava, ele ofendia o outro condutor, que era o condutor do carrinho de mão. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou pelos procedimentos que ele necessitava. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, tiros e morte na Cidade Nova. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo. 3 dos tiros atingiram a cabeça e outros 2 tiros atingiram a barriga da vítima. Após receber os disparos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu lá na Cidade Nova, morreu na bala. Morte no Complexo Mutirão. Mais uma pessoa foi morta. Mais uma morte que teve como palco o Complexo do Mutirão. O Complexo Mutirão é formado pelo bairro Amazonino Mendes, pelo Conjunto Amazonino Mendes, pelo Conjunto Amadeu Botelho e pelo bairro Novo Aleixo. Quem mora no Amadeu Botelho mora no Mutirão. E no Complexo do Mutirão mais uma morte aconteceu. O corpo de um vigilante de 34 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado embaixo da ponte do bairro Novo Aleixo. O corpo estava com mãos e pés amarradas e apresentava sintomas aí de,
hematomas, melhor dizendo, de asfixia. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal, uma equipe da perícia técnica científica também esteve no local, já realizando os primeiros procedimentos. Delegacia de Homicídios e Sequestros também já realizava os primeiros procedimentos de investigação em relação a mais essa morte ocorrida lá no bairro Novo Aleixo, no complexo Multirão. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e do resumo do final de semana em Manaus. Muita gente perguntando da nossa unidade externa, muita gente parando, perguntando se vai haver aula na rede estadual. Não vai ter aula. Os professores continuam em greve, prejudicando o ano letivo, prejudicando os alunos que já estão aí há mais de um mês sem aula. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nossa unidade externa se aproxima desse momento da rotatória da Samsung, onde o Sindicato do Transporte Especial programa uma Assembleia Geral para as 7 horas da manhã de hoje. Daqui a pouco, mais informações. Paulo Guerra. Esportes. Neste domingo, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Boliviano, o juiz Vitor Hugo Hurtado Ojeda morreu enquanto arbitrava o confronto entre Always Ready e o Oriente Petroleiro. A notícia foi confirmada pela própria Federação de Futebol da Bolívia e lamentada pelo presidente do país, Evo Morales. Durante o segundo tempo do confronto, que terminou em 5-0 para Always Ready, Ojeda caiu desacordado e recebeu atendimento médico ainda no gramado, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi determinada. A partida foi disputada no estádio Vila Engenho de El Alto, a 4.090 metros de altitude, na altitude de La Paz. Os jogos de ontem pelo Brasileirão. Ceará 2, Grêmio 1. Vasco da Gama 1, Avaí também 1. São Paulo 0, Bahia 0. Chapecoense 1, Fortaleza 3. Internacional 2-0 no CSA. Goiás 1, Botafogo 0. Atlético do Paraná 0, Corinthians 2. Os jogos de hoje. Série C, Clube do Remo e Ipiranga. Às 19 horas jogam pelo Campeonato Brasileiro da Série D, URT e Serra. Às 20h15, Itabaiana e Interporto. 21h10, União de Rondonópolis e Patrocinense. Na mesma hora, União de Rondonópolis, já dissemos, o Patrocinense, e na Série B no Campeonato Brasileiro vão jogar CRB e Curitiba. O atacante argentino Lionel Messi do Barcelona se consagrou neste domingo artilheiro do Campeonato Espanhol pela 6ª vez na carreira, igualando assim o lendário Telmo Zarra, que era o recordista absoluto. O camisa 10 balançou a rede 2 vezes no empate do time catalão com o Eibar fora de casa 2-2 pela última rodada da competição. Com isso chegou a 36 gols na competição, 15 a mais que o uruguaio Luis Soares, também do Barcelona, e o francês Karim Benzema do Real Madrid. Últimas notícias. As polícias de 2 estados investigam chacinas que ocorreram neste fim de semana. No Pará, 11 pessoas foram mortas em um bar no bairro do Guamá, em Belém, na tarde de ontem. Uma pessoa ficou ferida e está sob proteção policial. De acordo com as investigações, uma festa ocorreu no local quando 7 homens encapuzados chegaram em uma moto e 3 carros e atiraram. Quase todos foram baleadas na cabeça, segundo o secretário de Segurança Pública, o Alame Machado. Já em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, 6 pessoas foram assassinadas a tiros na noite de sábado. Segundo da delegacia que investiga o caso, 4 homens em um carro cometeram o crime. No domingo, 3 suspeitos de envolvimento na chacina foram mortos em confronto com a polícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Um ano depois, preço do diesel ultrapassa patamar da greve e variação entre estados aumenta. Valor vai de R$3,52 a R$4,68 no Dados país. de relatório semanal da ANP mostram que a diferença do preço médio do diesel entre os estados aumentou nos últimos anos. O valor é maior no norte e menor no sul. A nova definição mundial do quilograma, que não depende mais de nenhum objeto físico,
entrou em vigor nesta segunda-feira, o que significa o adeus oficial ao Grande K. O novo sistema de medidas foi decidido em novembro em Versalhes, perto de Paris, pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, um organismo criado no fim do século XIX e que se reúne a cada 4 ou 6 anos. Os representantes de 60 países tomaram uma decisão histórica a favor de uma nova definição do Sistema Internacional de Unidades, o que implica modificar a definição mundial do quilograma, assim como do ampere, do Kelvin e do mol. A definição do quilo dependia até agora do cilindro metálico denominado Grande K, cujo original é conservado desde 1889 no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, ao oeste de Paris. 6:39. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA. O exame é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e estão interessados em obter um certificado. As provas serão aplicadas em 611 municípios do país no dia 25 de agosto. O governo quer reduzir sua parte no subsídio do Programa de Moradia Popular Minha Casa Minha Vida. O impasse sobre isso tem causado interrupções e atrasos em construções de imóveis. A proposta é cortar de 10% para 3% a participação do governo num subsídio chamado desconto dentro do orçamento do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso tiraria 630 milhões de uma verba total de 66 bilhões de reais. A mudança ainda precisa de apoio dos Ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional e da aprovação do Conselho Curador do FGTS. O senador colombiano Iván Cepeda, do Partido de Esquerda Polo Democrático Alternativo PDA, afirmou ontem que o ex-chefe das Farc, Jesus Santrich, tentou se suicidar antes de ser recapturado, segundos depois de sair da prisão La Picota de Bogotá, onde visitou Santrich. Este domingo já era um dia de celebração e orgulho para os formandos da Universidade de Morehouse, em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, composta historicamente por alunos afro-americanos. E ainda ficou melhor. Robert Smith, um empresário também negro com uma fortuna estimada em 4,4 bilhões de dólares, comprometeu-se a pagar toda a dívida contraída pelos alunos desta turma para estudar, um total calculado em 40 milhões de dólares. Smith foi ovacionado pelos mais de 400 estudantes e seus familiares. A ditadura de Nicolás Maduro colocou soldados para impor o racionamento de gasolina em postos de combustíveis em várias partes da Venezuela. O aumento da escassez fez com que motoristas tivessem de esperar dias em filas para abastecer, gerando protestos em várias cidades. A escassez piorou depois que os Estados Unidos aumentaram as sanções contra a estatal petrolífera venezuelana, a PDVSA, em janeiro, reduzindo a exportação de petróleo e a importação de combustíveis. Na cidade de San Cristóbal, próximo à fronteira com a Colômbia, soldados da Guarda Nacional Bolivariana com equipamentos antimotim limitaram as vendas de gasolina a 40 litros por veículo, equivalente a um tanque cheio de um carro popular. Os maiores produtores de petróleo do mundo decidirão no fim de junho, durante reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo, se aumentarão a produção da commodity. Ministros da OPEP e aliados, inclusive a Rússia, encontraram-se ontem em Jeddah, cidade da Arábia Saudita, para conversar a respeito do assunto. Os países começaram a cortar sua produção em janeiro para fazer o preço do óleo do petróleo subir. A medida surtiu o efeito desejado, com um aumento especialmente elevado em abril, quando o governo americano anunciou que aplicaria sanções mais pesadas contra o Irã. Nenhum grupo assumiu até agora a autoria do lançamento de um foguete em área fortemente reforçada contra ataques em Bagdá neste domingo, em meio à forte tensão entre os Estados Unidos e o Irã. O exército do Iraque informou que um foguete atingiu a zona verde da capital, que é o local onde está situado o edifício da embaixada americana e prédios governamentais. Autoridades confirmaram que não houve vítimas nem danos. Ainda não se sabe quem disparou o foguete, mas as autoridades de segurança do Iraque dizem que encontraram um lançador em um distrito na parte leste do Rio Tigre, em frente à zona verde. 6:43.
Indianos foram às urnas nesse domingo para a 7ª e última fase das eleições gerais no país. Pesquisa de boca de urna indicam vitória do Partido do Povo Indiano, legenda nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi. O pleito maior do mundo com um eleitorado pequeno de 902 milhões de pessoas teve início em 11 de abril. A contagem de votos das 7 fases das eleições está prevista para a próxima quinta-feira e os resultados só devem ser conhecidos na quinta ou na sexta-feira. Este mês faz 10 anos o desastre com o Airbus da Air France, que tirou a vida de 228 pessoas, entre elas as de 58 brasileiros e brasileiras. Tudo começou com uma pequena falha técnica. Em apenas 4 minutos e 23 segundos, um dos aviões mais seguros do planeta foi parar no fundo do Oceano Atlântico. Uma explosão atingiu um ônibus turístico ontem próximo ao grande museu egípcio e das pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito, informaram agências internacionais. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, em sua maioria turistas sul-africanos. Segundo a polícia, a bomba foi colocada junto a uma cerca do perímetro do museu que ainda está em construção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China pretende se tornar a maior economia do mundo, mas que isso não vai acontecer enquanto ele estiver no poder. Acredito que essa seja a intenção deles. Eles são ótimas pessoas, têm uma cultura incrível. Eu gosto muito do presidente Xi Jinping, mas ele está do lado da China e eu estou do nosso lado, disse em entrevista a Steve Hilton na rede televisiva Fox News. A entrevista, que foi ao ar na noite deste domingo, foi gravada na semana passada na Casa Branca. A Câmara dos Deputados retoma nesta semana as audiências temáticas da Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, a PEC 6/19. Entre os temas estão o benefício de prestação continuada, o BPC, e o abono salarial, a aposentadoria do trabalhador rural e de categorias com critérios diferenciados, como professores, policiais e magistrados. Amanhã, o colegiado convidou o assessor-chefe adjunto da Presidência da República, Arthur Bragança Weintraub, o professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Pedro Rossi, a pesquisadora do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, Luciana Jacu, e o diretor de programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Leonardo Rangel, para debater BPC e abono salarial. O Ministério do Meio Ambiente voltou atrás e anunciou ontem que participará da Semana do Clima da América Latina e do Caribe em Salvador. Na última semana, o titular da pasta, Ricardo Salles, havia cancelado a realização do evento no Brasil. Em nota, o Ministério informou que decidiu formular uma proposta para ser discutida no evento e contará com a participação da pasta e do Itamaraty. Laura Sendier. A socióloga Rosângela da Silva é uma mulher por quem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apaixonado e com quem tem planos de se casar. O amor está no ar. Ele vai fazer isso tão logo saia da cadeia. Pela primeira vez, por outro lado, o ex-presidente disse que é contra a intervenção na Venezuela, muito embora admita os desmandos de Maduro. A crise venezuelana se arrasta desde os tempos de Hugo Chávez, a quem o aconselhou várias vezes e nunca foi ouvido, disse o cacique petista. Após sinalizar que pode apoiar um texto alternativo da reforma da Previdência na comissão especial que analisa a proposta, o deputado Major Vitor Hugo, PSL de Goiás, líder do governo na Câmara, deve se encontrar hoje com o presidente Jair Bolsonaro. A ideia de uma nova proposta elaborada pelos parlamentares começou a ser discutida entre os líderes partidários no fim da semana passada na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No início da tarde também devem se reunir para discutir o tema o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Em seguida, o governo deve lançar uma nova fase da campanha de divulgação da reforma da Previdência, em evento que terá a participação de Bolsonaro e Guedes, que depois irão se reunir. O orçamento passará por um novo desafio na próxima quarta-feira. Em meio à desaceleração econômica, a Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia anunciará mais um contingenciamento, ou seja, bloqueio temporário de verbas na nova edição do relatório bimestral de receitas e despesas. Publicado a cada 2 meses, o relatório traz as atualizações das estimativas oficiais para a economia brasileira e o impacto dela nas previsões de receitas e despesas. Com base nas receitas, o governo revisa as despesas para garantir o cumprimento da meta de déficit primário, resultado negativo das contas do governo, excluindo os juros da dívida pública de 139 bilhões e do teto de gastos federais. Na última semana, o governo recebeu diversos sinais amarelos em relação à economia. O Boletim Focus pesquisa com instituições
projeções financeiras divulgada pelo Banco Central, indicou que o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, soma das riquezas produzidas no país, fechará o ano em 1,45%. A previsão deve baixar no próximo boletim a ser divulgado nesta segunda-feira. A ornamentação de peças em cerâmica é delicada arte praticada por grupos indígenas brasileiros desde muito antes da chegada de Cabral à costa da Bahia. Em Portugal, por sua vez, a pintura de porcelana contabiliza séculos de tradição e de requinte. Agora, uma coleção tenta aproximar esses dois universos artísticos. Uma das mais tradicionais marcas de porcelana de Portugal, a Vista Alegre, acaba de lançar uma linha em parceria com índios Caiapós, do Brasil. Com mais de 70 peças, a coleção Amazônia reúne uma série de representações visuais da maior floresta tropical do mundo. A colaboração com os Caiapós foi feita em parceria com a EcoArtes, uma associação sem fins lucrativos que auxilia povos indígenas da Amazônia brasileira. Uma parte da renda obtida com o trabalho será revertida para projetos de reflorestamento aqui na região. Para cada peça vendida, uma árvore será plantada. O resultado final inclui peças para serviço de jantar, chá e café, objetos de decoração, peças em vidro e cristal e de iluminação. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que não há teoria da conspiração, mas mudança de paradigma na política. Folha de São Paulo. O governo quer estimular a concorrência entre bancos na capitalização para a Previdência. O Estado de São Paulo. Relator da reforma da Previdência estuda alternativas para simplificar a regra de transição. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro está no meio de um furacão, diz ex-presidente José Sarney. Valor econômico. Reforma tributária se concentrará na unificação de tributos federais. Estado de Minas. Vale divulga vídeo para informar moradores de Barão de Cocais. Barragem pode ruir. Jornal do Comércio no Recife. Deputada Janaína Pascoal diz ser contra a manifestação de apoio a Bolsonaro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bolsonaro planeja a primeira viagem estratégica ao Nordeste. Porto Alegre, 0 hora. Chacina em bar deixa 11 mortos em Belém. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5:45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.